Cara, como surgiu a ideia de fazer o filme? Como foi o processo? Bom, a ideia surgiu das histórias que a minha prima, Micaela, que mora em Santos, me contava quando ela era da defensoria da vara da vara dos menores em Santos, da vara da infância e da juventude em Santos. E ela me contava muitas histórias que ela vivia, dilemas que ela enfrentava e tal. E aí eu achei que essas histórias podiam render um filme em formato de longa-metragem. E aí eu comecei a escrever a história dessa advogada que se relaciona com meninos e meninas que passam pelo Fórum de Santos. E aí, a partir de um momento, eu achei que o dilema dela não devia vir só desse embate cotidiano, mas também de dentro de casa. E aí surgiu a história de também falar da relação dela com esse irmão que está passando por uma fase turbulenta na vida dele. E nesse processo você assistiu audiências, etc. Teve uma pesquisa grande, né, para o filme. Quanto de documentário você acha que existe na ficção de Menor? O da menor, eu acho que até pouco, assim, em vista dos hibridismos que se faz hoje em dia, né, assim. Mas ele, por exemplo, eu acho que a parte toda do fórum, a gente se preocupou muito em todos os aspectos em transformar aquilo mais próximo daquilo que a gente considera a realidade possível. Então, nesse sentido, ali é o espaço onde talvez tenha um aspecto documental maior, onde, por exemplo, eu permiti que houvesse mais improvisações de diálogos e de situações e tudo. Então, acho que nos espaços do fórum, com certeza. E no filme inteiro, assim, mesmo o personagem, todos os personagens jovens eu não dei texto para ler. Eu contava o que eles tinham que falar, mais ou menos, e eles falavam do jeito que eles achavam que tinham que falar. E também muito do diálogo, das reações, das interações vinham exatamente da interação desses personagens jovens com os adultos, que isso é bem bacana, assim, de ver acontecer, né? Mas você acha que a ficção do filme, em alguma medida, pode servir de repertório para o estudo da questão social que ele aborda? Acho que, acho que sim, acho que como ponto de partida para uma discussão, até porque o filme ele se transformou, eu acho, muito mais na história dos dois irmãos do que num estudo sociológico sobre aquela situação, né? Então, eu acho que o filme, nesse sentido, ele serve como ponto de partida para uma discussão, até porque ele trata também de uma questão muito particular, que é o envolvimento, que é a relação da classe média com esse tipo de situação no fórum, de criminalidade, enfim, que seja, de abandono e tal. Então, eu acho que ele serve como ponto de partida, mas ele em si exatamente ele não explica nada, né? Então, ele em si não poderia muito, eu acho, que ser um objeto de estudo nesse sentido, Uhum. assim. E a crítica tem visto no seu filme a intenção de tocar sutilmente em questões como a delinquência juvenil e a maioridade penal, por exemplo. Qual você acha que é o impacto do trato dessas questões contemporâneas pelo cinema? Eu acho que o cinema e a arte, em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação, guardadas as devidas proporções. Você não transforma radicalmente uma sociedade através da arte, pelo menos eu não acredito nisso. Mas eu acho que ela pode transformar, sim, de um jeito interessante, que não é só pelo jeito, através da racionalidade, né? Então eu acho que é importante. Eu acredito num cinema eh, que esteja se relacionando com a sociedade e com as questões que ela apresenta para a gente, problematizando. Então eu acredito nesse cinema e acredito na força dele para
enfim, para transformar as coisas. E levando em conta a produção nacional contemporânea, você acha que é possível identificar alguma marca comum a esse cinema? É, nossa, eu converso muito sobre isso, até com pessoas que são da minha geração, essas coisas. Eu não consigo achar uma marca, assim. O que eu consigo achar de marca é exatamente a pluralidade. Nossa, não consigo mesmo dizer uma coisa que tem em comum. O que eu vejo são tendências, assim, por exemplo, que acho que nem é brasileira, mas é uma coisa que está acontecendo no mundo, talvez. Essa coisa de trabalhar mais os hibridismos entre documentário e ficção. Não sei, acho que não tem. Não tem marca, não sei, não consigo achar uma. E como para você o cinema paulista se insere nesse cenário tão diverso? Assim, série do mesmo jeito que é São Paulo, né? Cada bairro é uma cidade diferente. Eu acho que cada cinema é um cinema diferente. Aqui então, acho que é pior ainda. O que eu acho aqui que tem, que até uma coisa que às vezes é criticada, é que a gente faz um cinema. Já ouvi essa crítica, né? Não sei se eu concordo com essa crítica, mas já ouvi. Que a gente não faz nenhum cinema super comercial, nem um cinema super autoral. Que a gente fica no meio. Assim, é uma coisa que eu ouvi e que me fez pensar. Mas eu não. Mas assim, talvez isso seja alguma coisa que a gente faça em comum. Mas, cara, cinema paulista para mim é que nem a cidade de São Paulo. É louco e sem nenhum traço em comum. Cada um faz um cinema, tira para um lado. E você pode comentar ou falar um pouco sobre os seus próximos projetos? Então, bom, eu estou escrevendo um curta-metragem que que é baseado num conto que eu escrevi quando era adolescente. O conto é bem ruim, mas é que ele me... Enfim, eu achei que dele podia... Tirei C nesse conto, por exemplo, nota C. Não era bom. Mas eu achei que ele podia virar um curta-metragem interessante. E vai ser uma primeira aproximação de um cinema que não é totalmente narrativo. Eu fui muito provocada nesse sentido em relação a se eu só faço cinema narrativo ou não. Aí, como eu aceito muito bem provocação, eu resolvi fazer um filme que não era narrativo. Então, estou escrevendo, que, enfim, não tem roteiro, mas estou elaborando esse projeto. E estou escrevendo um próximo longa que chama Sonhos de Rossi, que é baseado num curta-metragem que eu fiz, chama Assunto de Família, mas é baseado bem livremente, assim. E, enfim, é esse o projeto que eu estou escrevendo. Esse filme é mais narrativo mesmo, também. Quer fazer alguma